Saudações a si que está me acompanhando a essa hora através da live Facebook, YouTube, e você que estará me ouvindo de algum lugar através de um áudio. Que Deus esteja contigo, que Deus te abençoe. É mais um dia, mais uma sexta-feira abençoada, que estamos nesse espaço, a voz que não se pode calar, para trazer mais uma vez uma reflexão acerca da Palavra do Senhor. Hoje nós vamos falar acerca dos tempos. Quando lês Eclesiastes 3, ele diz que há tempo para todo propósito embaixo do céu. Há tempo para todo propósito embaixo do céu. É o que a Bíblia fala. Fala de um tempo, por isso diz que há um tempo determinado para todo propósito embaixo do sol. E uma coisa ele volta a nos dizer, diz que há tempo para nascer e há tempo para morrer. E nós já nascemos. O que nos sobra agora é morrer. Então, enquanto não morrermos, o que a gente faz? Qual é o nosso desafio? Porque nós já nascemos. Não há nenhuma possibilidade de voltarmos a renascer. O que nos falta de hoje em diante é morrermos. E a minha questão é, o que a gente faz? Né? O que a gente faz? Qual é o nosso propósito antes de passarmos por esta terra? Vais encontrando muita gente, mesmo que estejam dentro do tempo, acabam dizendo que ainda não é tempo. O que a gente diz, não é? Principalmente quando estamos na casa de Deus, a mensagem que sempre somos falados é essa, que ainda não é tempo de Deus. Então, é basicamente o que eu estava a dizer. Existe na vida, Bispo Dagger, ele ensina uma coisa, ele diz que existe 3 tempos na Terra. Existe tempo de Deus, existe meu tempo, existe tempos. Então são 3 tempos que existem. E uma das coisas que pode acontecer é você estar a viver o tempo de Deus sem saber que você está a viver o tempo de Deus. Ou pode acontecer que você esteja a viver o seu próprio tempo e você não saiba. Em algum momento você pode pensar que está a viver o tempo de Deus ou o seu tempo, enquanto você está no tempo. Geralmente quando nós estamos no tempo é como se tudo estivesse estagnado. Por quê? Porque os únicos tempos que as coisas acontecem é quando ou está no tempo de Deus ou está no seu tempo. Mas quando você não está nem sequer em nenhum desses tempos, quer dizer que você está estagnado. Então, o que é preciso, eu quero que tu percebas isso, o que é preciso, é necessário que eu e você saibamos identificarmos os tempos. Preciso saber em que tempo eu me encontro. Em que tempo eu me encontro? Porque se eu não sei em que tempo que eu me encontro, eu vou ficar estagnado. Em algum momento eu vou dizer que as coisas não estão acontecendo na minha vida porque o tempo ainda não chegou. E muitas das vezes nós vamos nos consolando onde nós vivemos. Vamos dizer que ainda não é o tempo. Quando o tempo de Deus chegar, as coisas vão fluir como deveriam ter. Mas, segundo a Bíblia, quando você lê a Bíblia, você vai perceber que existem algumas pessoas que forçaram as coisas a acontecer fora do tempo. Porque Deus é Deus no tempo e também fora do tempo. Então, existem pessoas que forçaram o agir de Deus antes do tempo. Vamos para João 4, 35. Espero que você não se encontre nessas pessoas que eu vou mencionar aqui. 4:35 diz assim. Diz assim. 34 diz assim. Explicou Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou
e consumar a sua obra. Pai do Senhor apóstolo, aqui no versículo 35, nunca dizeis vós, ou não dizeis vós, ainda há 4 meses até a colheita. Eu, porém, vos afirmo, erguei os vossos olhos e vede os campos, pois já estão brancos para a colheita. Então ele diz, não dizei vós, lembre que nós estamos falando dos tempos, não dizei vós que ainda há 4 meses até a colheita. Não dizei, mas primeiro eu vos oriento. Levantei os vossos olhos e vede os campos, pois já estão brancos para a colheita. Então, quando ele nos coloca esta palavra, uma coisa que nós percebemos, eu quero acreditar que ele estava diante de pessoas que podiam olhar para as circunstâncias e podiam dizer, se ainda não casei, se ainda não trabalhei, se ainda não prosperei, se ainda não fiz, é porque ainda muitos de nós, por causa de falta de entendimento ou da nossa preguiça espiritual, acabamos deixando o tempo passar a dizer que ainda não é o tempo. Então, quando Jesus ele fala essas palavras, estava diante de pessoas que também podiam dizer a mesma coisa. Ainda. Então, eu quero acreditar, achamos já ter problema de internet, mas pedimos a vossa paciência. Então, eu estava a dizer que ele estava diante de pessoas que podiam dizer ainda não era o tempo. E muitas das vezes nós falamos isso. Um dia Jesus ele confronta a sua própria mãe quando a mãe viu que já não havia vinho e a festa como que já não estava animada. E foi ter com ele e disse, já não há nada, já não há vinho. E Jesus ele disse uma coisa, mulher, o que tens comigo? O meu tempo ainda não chegou. Os seus irmãos, quando eles subiram para a festa dos judeus, disseram, convidaram ele, você não vai subir? Diz que ainda não é o meu tempo de subir, mas este é o vosso tempo de poderem subir. Não, aqui onde nós lemos, nós vamos encontrar, quando ele diz que levante, uma das coisas que ele diz que erguem os vossos olhos e vejam que os campos estão brancos para a colheita. Algumas versões dizem, erguem os vossos olhos, vejam que os campos estão maduros para poderem fazer a colheita. E nunca digam que ainda não é o tempo. Nunca digam que ainda não é o tempo. Porque os campos da colheita estão maduros para poderem colher. Mas eles podiam dizer que ainda não é o tempo. Ainda estava a faltar um tempo. Ainda faltava 4 meses para o quê? Para a colheita. É aquela situação onde você sabe que esse tipo de cultura para estar bom tem que ser num tempo X. Muitas das vezes é exatamente o que nós falamos. Ainda faltam uns 3 meses para termos as mangas. Ainda faltam 3 meses para termos laranjas. E esse claramente ele diz, nunca dizem, ainda há 4 meses para a colheita. Não digam isso. Não digam isso que vocês precisam fazer. Vocês precisam sair porque vocês estão encurralados, estão no mesmo lugar e não estão observando os campos. Qual é a condição dos campos? Como é que os campos estão? Vocês não estão a observar. Mas eu vos ordeno que saiam, ergam os vossos olhos, vejam que os campos já estão maduros para poderem fazer colheita. Já estão maduros. O que é preciso é que vocês precisam marcar passo e ver em primeiro lugar, depois fazerem o quê? Depois fazerem a colheita. E muitas das vezes nós que falamos isso, nos encontramos em momento de estagnação. Enquanto você diz que não é tempo, existe alguém que já está a colher. Está a colher no mesmo campo onde você está a dizer ainda não é o tempo.
E ficamos confusos, ficamos sem perceber. Como é que você diz? Ou como é que nós dizemos que ainda não é tempo? Mas no mesmo campo onde nós estamos a ver, um campo não pronto, não maduro para colher. Existem pessoas que estão colhendo. Mas não estamos estagnados. Não estamos parados. Porque não conhecemos os tempos. Não conhecemos os tempos. Então, a partir do momento que eu e você passamos a conhecer os tempos, nós não vamos falhar. O que vai acontecer é que nós vamos colher. Uma pessoa que não conhece os tempos, mesmo quando os tempos chegam, a pessoa vai ficar. Quando você lê o livro de Daniel, você vai perceber, quando ele lê Daniel 9, ele dizia: eu entendi pelos livros do profeta Jeremias que o tempo estabelecido por Deus para permanecer na Babilônia já havia passado. Os tempos já estavam a passar. Então ele diz: eu percebi. A partir daquele momento decidi dobrar o meu joelho e buscar a Deus a favor de Jerusalém. Então, muitas das vezes o que acontece conosco é exatamente isso. Porque somos pessoas distraídas. Enquanto formos distraídos, o que vai acontecer é que os tempos vão passar. Os tempos vão passar. Por quê? Porque nós não estamos entendidos. Há momento onde o que é preciso, há momento que nós temos que agir como Maria agiu. Jesus, ele confessa claramente que o tempo dele ainda não havia chegado. Ele confessa. Mas Maria não se deixou levar. Ele disse: eu percebo. É como se ela dissesse: eu percebo que o tempo ainda não chegou. Mas não vamos estarmos na crise só porque o seu tempo ainda não chegou. E foi dizer às pessoas que estavam aí para servir, diz que façam exatamente o que ele vos manda fazer. Jesus não disse que iria fazer. A única palavra que Jesus disse é que o meu tempo ainda não chegou. Mesmo quando os seus irmãos subiram para a festa, ele diz que o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso tempo tem chegado. O vosso tempo tem chegado. Estava a dizer que o meu tempo de poder subir à festa ainda não chegou, mas o vosso tempo tem chegado. O que é preciso é que você subam. Estava a dar autoridade, estava a dar livre arbítrio, estava a dizer liberdade de dizer poderem subir. E aqui também está a dizer a mesma coisa. Ergam os vossos olhos e vejam os campos que estão maduros para a colheita. O que é preciso é que eu e você precisamos levantar os mesmos campos que parecem não estão maduros. Há muita gente que está a colher lá. Há muita gente que está a colher. Há muita gente que está a colher onde nós dizemos não há nada para podermos colher. Por quê? Porque somos pessoas distraídas. Somos pessoas menos entendidas. Somos pessoas que não examinamos. Uma pessoa que não conhece os tempos, ainda que o seu tempo de liberdade chegar, vai manter na escravidão. Vai manter na escravidão. Por quê? Não percebe os tempos. Os filhos de Israel, quando Moisés começa a entrar em ação, eles não entenderam os tempos. Se levantaram contra Moisés. Estevão, ele explica bem isso no livro de Atos. O tempo de liberdade havia chegado, porque o tempo da liberdade, Deus havia falado com Abraão que ficariam somente 400 anos. Mas eles só saíram daquele lugar 430 anos. Será que Deus falou? Será que Deus mentiu? Não. É porque os que deveriam serem libertos naquele tempo não perceberam que o tempo havia chegado. E sempre que nós não percebemos que o tempo chegou, o que vai acontecer, nós vamos atrasar. E nós vamos dar a culpa a Deus. Nós vamos dar culpa às pessoas. Mas por quê? Porque nós não compreendemos, nós não entendemos o tempo de Deus na nossa vida. Os tempos virão. Por isso a Bíblia diz que há tempo para todo propósito embaixo do sol. Não, o tempo é um. Os tempos virão e passarão. Mas o tempo, quando chega para mudar alguma coisa em você. O tempo, quando chega, não passa. O tempo da sua prosperidade, o tempo da sua vitória, o tempo do seu casamento, o
tempo da sua vitória, quando chega, não vai passar. O que é preciso é que você perceba, conheça os tempos. Se você não conhece os tempos, o que vai acontecer é que os tempos vão te passar. Você estará estagnado no mesmo lugar. Não, Jesus quando fala, ele diz que não digam que ainda não é o tempo. Não digam que ainda não é o tempo. Não digam que ainda faltam 4 meses. Este é o tempo. Este é o tempo da sua vitória. Este é o tempo do seu propósito se concretizar em Deus. Nunca diga. Diga, erga os olhos. Veja, saia fora, vai vendo. Verá que os campos da colheita estão maduros. Eu não sei aonde você plantou. Eu não sei aonde você plantou. Talvez você plantou em algum lugar. E você ainda está à espera. Você está à espera de alguém vir te dizer que já pode colher. Mas este semeado. E Jesus disse, vai e vedes. Hoje, ergue os vossos olhos. Vejam que esse é o tempo da vossa vitória. Então, esse é o tempo da minha e da sua vitória. Esse é o tempo, mesmo que parece que não há sinal. Porque há um momento onde não há sinal de chuva. Há um momento onde não há sinal de uma porta aberta. Há um momento onde parece tudo está parado. Existe esse momento. Talvez você está a viver este momento onde parece não há sinal de avanço na sua vida. Talvez você está a atravessar esse momento onde não existe nenhum sinal. Quando tu olhas para o céu, não existe nenhuma nuvem. Está tudo limpo. Mas eu digo, eu declaro, esse pode ser o tempo da sua vida. Esse pode ser o tempo. Onde parece não existe um sinal, este pode ser o tempo da sua vida. Então para de relaxar. Para de dizer que ainda não é tempo. Para de dizer que Deus não está aí. Para de dizer que Deus não está aí para você. Para! Faça como a Maria fez. Quando esteja em crise, vai para Deus. Quando na festa naquele casamento, havia uma crise. A Maria foi ter com Jesus e disse, já não há vinho nessa festa. Só disse isso. Mas ela também sabia que ainda não havia o tempo. Ainda não era o tempo não havia chegado. Mas por causa da necessidade, a Maria forçou as coisas e as coisas aconteceram. A Maria forçou. As coisas aconteceram. E disse, não vou permitir estarmos em crise enquanto Jesus está aqui. Não vou permitir estarmos em crise enquanto Jesus está aqui. Se ele não estivesse aqui, se ele não tivesse subido para aqui, aí tudo bem. Mas ele está aqui. Se ele está aqui, ele pode fazer alguma coisa. E foi ter com Jesus. E a ti, deixa a pergunta. Quando estás em crise, quando estás necessitado, quando estás em problema, a quem você informa? Lembre-se quando um dia Jesus estava no barco com seus discípulos. As ondas se levantaram, tempestades se levantaram. E Jesus estava lá embaixo a dormir. Enquanto eles usavam suas forças para poderem se livrar daquela situação, Jesus manteve-se a dormir. Não acordou. Manteve-se a dormir. Porque ainda estavam a usar suas forças. Até que quando despertaram foram acordar a ele. Mestre, não te importa que perecemos estando junto aqui? E Jesus levantou e paralisou. Mas onde estava Jesus? Estava a descansar. Jesus estava a descansar. Precisava-se de alguém para ele o acordar. Quando Jesus estava naquela festa, eu acredito que ele estava no canto dele. E precisava de alguém para ir despertar. Aí surgiu o primeiro milagre. O primeiro milagre surge, segundo as palavras de Jesus, antes do tempo. Segundo as suas palavras, quando ele diz, o meu tempo ainda não chegou. Então quer dizer que o milagre de Caná surge antes do tempo. Mas por causa de uma mulher que conhecia ele, sabia o que ele
pôde fazer foi ter com ele. E Jesus fez milagre. Jesus transformou água em vinho. Jesus mudou a história daquela festa. Jesus devolveu alegria àquele convívio. Já não havia nenhuma alegria. Mas por causa de uma mulher que conhecia o seu filho, conhecia Jesus. E foi Deus disse, não faça alguma coisa. Mesmo que o tempo ainda não chegou. Há momentos onde parece que o tempo ainda não chegou. Parece não chegou. Nunca tenha certeza. Nunca você deve ter a certeza de que o tempo ainda chegou. Deixa Deus dizer que o tempo ainda não chegou. Então essa coisa de ainda falta muito. A minha situação ainda falta muito. Jesus disse não. As coisas não funcionam assim. Nunca digam que ainda não é o tempo. Não diga que ainda não é o tempo. Este é o meu tempo. Forçar as coisas. Daniel leu a palavra e disse, não. O tempo de sairmos da gaiola, o tempo de sairmos da escravidão já chegou. E ele orou, foi forçando o tempo. Então, quando o tempo chega, o tempo quando chega, o tempo não passa. Tempos passam. Existem alguns tempos que só vêm para acompanhar os outros tempos. Mas existe um tempo quando chega na sua vida, chega para mudar a tua história. Então nunca diga que não é o tempo. Este é o tempo. Esse é o tempo da sua... Declara nesta tarde que este é o tempo da sua vitória. Esse é o tempo da sua conquista. Está tudo difícil, mas este é o tempo. Nunca dizei vós, me engaçai. Nunca dizei vós, ainda há 4 meses. Nunca dizei isso. Não digam isso. O meu conselho para vocês é que ergue os vossos olhos. Eu, porém, vos afirmo. Eu, porém, vos afirmo. Erguei os olhos e vê dos campos, pois já estão maduros, estão preparados para a colheita. Já estão preparados para a colheita. O que é preciso é você levantar os olhos. Erguei os olhos. Vem dos campos que estão maduros para a colheita. Esta que seja uma tarde de colheita para a sua vida. Que seja uma tarde. Eu declaro uma tarde de colheita. Os campos estão maduros para você. Os campos estão preparados para você sair, correr. Você já plantou muitas orações. Você já plantou muito diante de Deus. Então, este é o tempo. Não se vive somente para se plantar. Não. Há tempo para plantar, há tempo para colher, diz Eclesiastes. Então, todo aquele que planta tem que colher. Há quanto tempo você está a plantar orações? Há quanto tempo você está a chorar diante de Deus? Você pensa que essas orações não chegam diante de Deus? Não é verdade. Não é verdade. Isaías 59 diz, o ouvido do Senhor não está gravado para que não possa ouvir. Todas as orações que você faz chegam diante de Deus. O que é preciso é você ver as minhas orações que eu tenho plantado. Eu sair para os campos da minha plantação e começar a colher. Tempo da colheita. Força as coisas para acontecer. Vamos deixar de dizer, ainda não é tempo, ainda não é tempo. Há pessoas que hão de vir para ti e vão dizer, amado, ainda não é tempo. Você precisa ter paciência. Há momentos onde há um bloqueio. Há momentos onde o diabo está nos bloquear. E porque conhece a linguagem dos crentes, de sempre se consolar e dizer, ainda não é o tempo, ele vai se aproveitar disso. Há momentos onde você está a ser bloqueado. Há momentos onde o diabo está a levantar barreiras. Há um momento onde ele está a estagnar a sua vida. E por falta de entendimento, nós relaxamos. Ainda não é tempo. Seja feita a vontade de Deus. Seja feita a vontade. Jesus, quando fala essa palavra, Senhor, todavia seja feita. Ele estava em oração. Ele estava a orar. Ele estava a orar. Então, precisamos compreender que não é sempre que estamos fora do tempo.
volto a dizer, existem 3 tempos. Tempo, meu tempo e tempo de Deus. E não cometa o erro de estar aqui no tempo aqui. Não cometa o erro de permanecer, ficar no tempo. Ou tem que estar no tempo de Deus, ou tem que estar no seu tempo. Amém? Quando o tempo de Deus chegar, vai permitir com que o seu próprio tempo também chegue. Que Deus continue te cuidando aí. Levanta, força as coisas a acontecer. Faça como Maria fez. Forçou as coisas a acontecer. Jesus, segundo as palavras dele, repito, ele fez aquele milagre, mas ele confessou diante da Maria: o meu tempo ainda não chegou. Ainda não chegou. Quando subiram para Jerusalém, João 7, estou para terminar. João 7. Let's go. Já estou para terminar mesmo. Deixa lá, tu apanhar, vamos lá, vamos. Aqui diz assim, versículo 8, diz assim: podeis vós subir à festa. Eu, neste momento, não subo para a festa, porque o meu tempo apropriado ainda não chegou por completo. Então, ele diz aos seus irmãos: podeis vós subir à festa. Neste momento não subo para essa festa, porque o meu tempo apropriado ainda não chegou. Então está dizendo: subam vocês. Está falando comigo, consigo, está dizendo: subam vocês. Vão festejar. Vão fazendo festa das vossas vitórias. Subam vocês, pois o meu tempo apropriado ainda não chegou. Mas o que eles queriam com que subissem juntos. Eu disse: não. Aqui no versículo diz: então Jesus já afirmou: o meu tempo ainda não chegou, porém qualquer hora é correta. O meu tempo, porém, ainda não chegou. Entendeu? Mas, porém, para vocês o tempo tem chegado. Então, this is your time. Este é o teu tempo. Não diga que ainda não é. Este é o teu tempo. Eu declaro, eu te afirmo que este é o teu tempo. O que preciso é erguer os olhos, ver os campos que estão maduros e não ficar à espera nem dele, Deus. Não é tempo, ele já ordenou que os campos estão maduros. Quem deve fazer a colheita é você. Você plantou, ele permitiu, tudo germinou, agora é o seu tempo. Vai! Deus não vai colher por você. Deus não vai colher por você. Você que precisa sair e colher. Por isso é dizer: este é o vosso tempo. Então, se é o teu tempo, que esse tempo te dê todos os frutos que você plantou através das suas orações. Saia para colher. Eu declaro uma colheita sobre a sua vida. Eu declaro colheita sobre a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. É o que eu declaro sobre você. Saia. Os campos estão à sua espera. Que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos guarde. Que Deus nos dê entendimento. Que Deus nos conceda a sua vontade. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Abençoe os seus campos de colheita. Que Deus abençoe seus negócios.
tudo que o Senhor possa colher, te conceder, em nome do Senhor Jesus. Eu vou terminar por aqui. Eu estou orando. Pai, te agradeço pela vida de cada um dos seus servos que está ligado a esta hora, a essa mensagem. Eu ministro o seu agir, a sua graça e o seu favor. Eu libero a bênção que enriquece e não acrescenta dor. Que a bênção flua na vida dele e na vida dela. Nesta tarde, em nome de Jesus. E todo bloqueio que havia sido levantado na vida desse homem, na vida dessa mulher, que seja quebrado. Seja quebrado em nome de Jesus. Que toda estagnação, que todo espírito que nos mantém fora do nosso tempo de Deus, que seja quebrado em nome de Jesus. Pai, eu declaro o seu agir, a sua manifestação e o seu poder na vida dos seus filhos. Que seja um final de semana abençoado. Para a glória do nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos desde já para todo sempre. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus vos guarde. A paz do Senhor. Apóstolo Nor Silva Miranda. Muito obrigado por estar aqui comigo. Irmão Orlando Gobe. Que Deus continue cuidando de si, da sua família e de todos que estão ao redor. E todos vocês que estão me acompanhando a essa hora. Que Deus os abençoe. Chegamos no final mesmo da nossa live. E até amanhã, se Deus quiser. Lembra-se, eu te amo. Eu te amo, Jesus também te ama. Compartilhe essa ministração. Deixa o seu like, deixa o seu comentário. E visite todas as nossas redes sociais para ser mais abençoado. Em nome de Jesus. Aquele beijão de sempre. E um forte abraço. Tchau, tchau.